Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre raiz de amargura, porque o texto bíblico nos fala sobre isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Diga raiz de amargura. Diga, raiz de amargura contamina, perturba, embaraça. Amém? Quando a gente fala de raiz de amargura, muitas vezes a gente associa a raiz de amargura à realidade que hoje está muito em voga, tratar da alma, tratar dos relacionamentos, tratar dos sentimentos, com a possibilidade de, num eventual ressentimento, se cria uma raiz de amargura no coração de alguém, um ressentimento, e ressentimento é sentir mais de uma vez, é ressentir o mal, enfim. E a amargura acaba se instaurando com raízes profundas e contamina as pessoas. No entanto, o texto bíblico ele não está falando desse tipo de amargura. Quando o autor de Hebreus está falando sobre cuidado para que ninguém se prive da graça ou se aparte da graça de Deus, e como consequência não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, ele está falando de algo que pode sim ser resultado de relacionamentos quebrados, pode ser sim amargura de alma, porém é algo muito mais profundo do que isso. Na verdade, o autor aqui ele está se reportando a uma passagem bíblica de lá de trás, Deuteronômio 29, versículo 18, se puderem achar para mim e colocar no telão, Deuteronômio 29, versículo 18. A palavra de Deus vai nos dizer assim: para que, vamos juntos aqui, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha só, veja que ele não está falando apenas de amargura de relacionamentos, sentimentos. Ele está dizendo o seguinte: cuidado, porque você pode, sem perceber, se afastar do Senhor, embora todo o seu contexto possa ser um contexto religioso, embora todo o seu contexto possa ser um contexto de aparente santidade, mas na essência há um apartar-se do seu coração do próprio Deus, embora teu corpo esteja numa dimensão ou numa esfera religiosa, mas o teu coração vai se distanciando, e ele se aparta de Deus. E em decorrência deste apartamento de Deus, desse afastar-se de Deus, brota uma raiz de amargura. É o que o texto está dizendo. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Para que não haja em vós alguma raiz que produza erva venenosa. E isso pode acontecer em qualquer esfera da nossa vida. Eu posso estar aqui ouvindo a palavra de Deus, eu posso estar aqui me expondo junto com os irmãos, feliz num contexto religioso, vamos assim dizer, mas o meu coração, durante a semana, ele vai se apartando de Deus. Eu não quero saber dos valores de Deus. Eu vou, por exemplo, me apegando ao dinheiro. Eu vou amando o dinheiro. Eu vou amando o status que o dinheiro me dá. Mas tudo bem, se eu estou na igreja, penso enganosamente, eu começo a pensar, tudo bem, está tudo sob controle, porque afinal de contas, eu sou membro de uma igreja, eu faço parte da ceia do Senhor, eu sou parte de uma liderança, mas o meu coração, ele vai concebendo uma vertente venenosa. Ela é enganosa, e ela vai produzir lá na frente, sem dúvida alguma, amargura para a minha vida. Ela começa como uma breve bifurcação. O que é uma bifurcação? Você está num caminho só, e você segue aquele caminho. Mas num determinado momento, você tem
a opção de ficar para cá ou de seguir à esquerda, você fica na dúvida e se envereda por um caminho que está muito próximo do verdadeiro. É o início da bifurcação. Ele é muito próximo, é uma linha tênue. E você não percebe, mas de repente você se envereda por um outro caminho e não consegue retornar, e vai, e vai, e vai. E quando você percebe, aquilo que era uma raiz pequenininha, frágil, mas ela se aprofunda na sua vida e ela estabelece um caminho paralelo e lá na frente, a colheita que você vai ter é uma colheita amargosa. Aquela raiz é de veneno. Aquela raiz é uma raiz que vai produzir para você desgosto, vai produzir para você amargura. Eu falei de um exemplo. Eu falei, por exemplo, da experiência do dinheiro. Começo a amar o dinheiro, começo a amar o status que o dinheiro me dá, o conforto, a tranquilidade, e começo a amar isso sem que eu perceba, porque na verdade, por que eu não percebo? Você vai entender pelo versículo seguinte. Conquanto eu permaneça num status religioso, eu me deixo enganar. Porque no fundo, eu vou trazendo para mim a seguinte mensagem: eu continuo sendo crente, eu continuo sendo da igreja, eu continuo participando da ceia do Senhor, eu continuo tendo um ministério, eu continuo fazendo as coisas que o crente faz. Então está tudo bem. E então eu me engano por todo o status religioso que não me permite ver que no meu coração está brotando uma raiz de amargura, e é uma raiz venenosa. Não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com relacionamentos, mas tem a ver com um apartar-se de Deus sorrateiramente, gradativamente, quando eu começo a amar alguma coisa mais do que a Deus. Uma raiz de amargura. Estou casado e começo a nutrir um sentimento em relação a uma outra pessoa. Mas eu me engano quando eu começo a pensar o seguinte: tudo bem, o que importa é que eu tenho a minha esposa, não nego o direito a ela, não nego o meu papel de pai, não nego que eu sou um chefe de família, tenho a minha casa. Então me engano, porque se por um lado, religiosamente falando, eu me engano porque sou membro de uma igreja, em termos de família é a mesma coisa. As pessoas se enganam, por quê? O que importa é não trair a minha esposa, privando-a do sustento. O que importa é não trair meus filhos, privando da minha companhia, contanto que eu mantenha a minha condição de pai, de marido, de sustento. Não importa nutrir um sentimento indevido em relação a alguém. Mas o que é isso, querido? É um apartar-se de Deus gradativamente, sutilmente, no coração, uma raiz de amargura, e que vai estabelecendo um caminho paralelo, e lá na frente, sem dúvida alguma, eu comerei do fruto amargo dessa semeadura. Quantos entendem, queridos? É disso que o autor de Hebreus, se é Paulo ou não, está dizendo. Mas ainda no versículo de Deuteronômio 29:18, olha só. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Talvez alguém diga: eu não sirvo a outros deuses. Queridos, esses deuses, eles se manifestam de forma sutil, ele pode até não ter um nome. Mas para nós, vamos aqui para a prática. É o Deus do eu, é o Deus da minha vontade, é o Deus das mulheres, dos prazeres, do sexo ilícito, é o Deus mamon, é o Deus do dinheiro, é o Deus do amor a esta vida. Aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e a soberba da vida não procede de Deus, mas procede desse mundo. Mas de repente eu amo. Começo a ver e me encanto. Cuidado. Você passa pelas vitrines e começa a amar as coisas mais do que devia.
amar os carros mais do que deveria amar, amar as casas mais do que deveria amar, e não entende que tendo o suficiente para você comer, vestir e viver com dignidade, esteja com isso suficiente, porque o amor deste mundo pode roubar o teu coração, pode fazer com que você comece a adorar aos deuses deste mundo, que no passado tinham deuses, tinham outros nomes estranhos, mas hoje estão relacionados a tudo que esse mundo oferece. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Presta atenção no que está no versículo 19. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Olha só o que ele está dizendo. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade. Por que ele diz terei paz? Porque ele se engana a si mesmo. Terei paz porque sou um judeu. Terei paz porque sou um evangélico. Terei paz porque faço parte de uma igreja evangélica. Terei paz. Ninguém que ouvindo essas palavras, de que o seu coração já se contaminou, de que seu coração já se perverteu, ninguém ouvindo essa palavra, procure se enganar, trazer uma paz enganosa que não é verdadeira. Ou você no seu coração se volta para Deus, ou você se torna como Esaú, do texto de Hebreus 12. Por isso, diante de Deus, queridos, nada destas coisas nas quais nós nos firmamos contará. O que conta é o nosso coração. Volte comigo lá para Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14. Diga: raiz de amargura não fará parte da minha vida. Aleluia. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diga para o seu vizinho: eu terei paz contigo até o final da minha vida. Diga. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Amém, queridos? Quando Paulo saúda a igreja em Éfeso, ele diz: olha, tendo ouvido a fé que vocês têm e o amor que vocês têm para com todas as pessoas, não cesso de dar graças a Deus por vós. Quando eu ouço da fé que vocês têm para com Deus e do amor que vocês têm para com todos, não cesso de dar graças, porque vocês estão no caminho certo. Eu começo a me apartar de Deus quando eu quebro a minha relação de fé com Deus, e eu começo a me apartar de Deus quando eu quebro a minha relação com as pessoas. Por isso que os mandamentos se resumem todos em dois: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, raiz de amargura não tem a ver apenas com relacionamento, mas, como eu disse, ela pode também ter a ver com relacionamento, mas ela é mais profunda do que relacionamento. Ela tem a ver com a nossa vida com Deus e a nossa vida com o outro. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo: segui a paz com todos. Nesse mundo você vai ter muitas situações que vão procurar desconectar, roubar, separar um do outro, dividir, fazer com que as pessoas andem brigadas, ressentidas. Sonde o seu coração. Procure se empenhar de todo o seu coração para não romper o vínculo de unidade com ninguém,
para que você tenha paz com todos. Você deve romper com o pecado. Mas em relação às pessoas, até para com aquele que te fez mal, tenha paz com ele. No que depende de você, tenha paz com todos os homens. Põe a mão no teu coração e diga: no que depende de mim, terei paz com todos os homens. Amém, queridos? Cuidado, amado, para que você não se aparte de Deus na medida em que você se aparta das pessoas. Sonde o seu coração. Limpe o seu coração de toda a amargura da alma, nesse sentido sim. Para que essa amargura da alma não se configure num rompimento e numa separação com Deus. Seguir a paz com todos. E na sequência, e a santificação. Diga, santificação. Amém. Sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto lá de Deuteronômio 29 está dizendo que ninguém que ouvindo essas palavras de maldição, diga no seu coração: haverá paz para mim, mesmo que eu abrigue a perversidade no meu coração. Quero te dizer uma coisa, que se você abrigar a perversidade no seu coração, seja ela de qual forma for, você está ferindo aquilo que o texto bíblico está dizendo. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Seguir a santificação. Aparte-se do adultério, aparte-se da fornicação, aparte-se da mentira, aparte-se da homossexualidade, aparte-se dos negócios ilícitos. Não prejudique a ninguém na sua vida. E se houver algum prejuízo, vá até o final para ressarcir. Entendo que é a conversão de Zaqueu. Quando ele se converteu, ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se tenho lesado alguém, e se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso é conversão. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém se iluda que vivendo uma vida imoral há de ver o Senhor. Ninguém se iluda que abrigando a perversidade no seu coração poderá dizer: haverá paz para mim. Não haverá, porque isso é raiz de amargura. Ninguém diga no seu coração que perseverando numa atitude de adultério terá paz. Não haverá paz. É raiz de amargura. É raiz venenosa, que desembocará em algo amargo para a sua vida. Ninguém pense que as coisas encobertas não serão trazidas à luz. Nós temos vivido nos últimos anos, que as ligações telefônicas que se fazem no oculto, o Brasil inteiro está ouvindo. Ribeirão Preto está ouvindo. Ninguém se iluda que terá paz se abrigar no seu coração a perversidade, seja em que instância for. E esse é um tempo para todo mundo colocar a barba de molho. Sabe por quê? Porque se a gente tem visto que o juízo tem vindo nas instâncias de autoridade governamental, mas a palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo não começa entre os ímpios, o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa na casa de Deus. O juízo começa entre nós, queridos. É entre nós. Então, se eu me descuido na minha vida moral, como pai, como esposo, como pastor, o juízo virá sobre a minha vida, embora eu viva em todo esse contexto que eu vivo. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Diante dele não tem pastor, não tem padre, não tem rabino, não tem prefeito, não tem vereador, não tem presidente, não tem ministro, não tem nenhum, não tem ninguém. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Então tenham paz com todos os homens. No que depende de você,
corre para acertar o que você precisa. O Senhor Jesus mesmo disse, olha, se você tem uma causa com alguém, acerta com ele no caminho, antes que ele te leve aos tribunais, e os tribunais te julguem, e no julgamento você seja condenado, e depois você tenha que pagar mais do que você poderia pagar. Acerta enquanto pode, acerta no caminho, quem sabe no caminho você terá misericórdia da parte do seu credor. Quem sabe no caminho você tenha misericórdia e acerta. Mas uma coisa, querido, tenha paz com todos os homens. E outro, e busque a santificação. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que assistia pornografia, não assista mais. Você deve banir isso da tua vida em nome de Jesus. Contaminando a mente, pensamentos. Aquele que sonegava imposto e percebeu, gente, eu estou sonegando imposto nisso daqui, não faça mais isso. Pastor, mas se eu não sonegar, eu vou ficar pobre. Fique pobre, mas preserva a sua consciência. Porque Deus é juiz dos pobres. Fica pobre. É melhor você ficar pobre. Porque se você ficar pobre porque foi honesto, Deus é teu pastor. Deus é teu juiz. Deus é teu advogado. Deus é aquele que vai te ajudar. E aí você prova para você mesmo que nem o emprego era o teu Deus, que nem o teu salário era o teu Deus, e que nem coisa alguma era o teu Deus, nem a casa que você mora. Que você possa preservar a sua consciência e manter acesa a chama de uma consciência limpa, que faz com que você esteja limpo e possa dormir em paz e acordar todos os dias e dizer, tenho paz com Deus e tenho paz com as pessoas. Tenho paz com os homens e me santifico diante de Deus, porque eu sei que essa vida presente é passageira. Quem aqui chegou à conclusão, ou tem chegado à conclusão que a vida passa mais rápido do que você imaginava? Quantos aqui? A grande maioria, né? A vida passa mais rápido. Muito mais rápido do que o que a gente imagina. Então, aguenta firme. É melhor você perder a casa de livre e espontânea vontade, por conta de uma consciência limpa, do que perder a mesma casa, como alguns estão perdendo, com seus bens bloqueados, com as suas casas, com seus jatinhos, com seus carros importados. Não porque voluntariamente se despojaram desses deuses, mas estão sendo privados deles à força, e agora não tem mais como viver, por quê? Porque ali estava a sua segurança, e ali estava o seu Deus. Dessa vida a gente não leva nada. Dessa vida a gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. Diga para o seu vizinho, caixão não tem gaveta. Segui a paz com todos e a santificação. E a santificação. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Oh, graça maravilhosa. Graça sobre graça. O que me priva da graça? O pecado. Deus é tão bondoso para comigo. Olha só o que Deus falou para Davi, queridos. Davi, meu filho querido. O que eu fiz para você, Davi? Eu te tirei de detrás das ovelhas. Você era um ninguém. Você pastoreava as ovelhas do seu pai. Ninguém te via, ninguém te percebia, ninguém te conhecia. O que eu fiz por você? Graça. Eu te tirei de detrás das ovelhas e te coloquei para ser rei da nação. Eu te supri de tudo. Te dei um palácio, te dei um rei, te dei uma nação. E se isso te fosse pouco, olha só, é Deus quem fala com Davi. E se isso te fosse pouco, eu te acrescentaria mais e mais. O que é isso, queridos? É graça. É graça. A graça é um favor que eu não mereço. Sou um mero pastor de ovelhas nos bastidores, que ninguém vê, que ninguém conhece, como Davi, mas Deus tirou Davi e colocou numa posição de autoridade e deu
pela graça, sem ele merecer. Deu, presenteou, cercou de proteção, de provisão, de vida, de bênção, de uma alegria familiar. Te dei tudo isso. E se isso te fosse pouco, eu te acrescentaria mais e mais. Isso é graça. Mas Davi, o que você fez? Você desprezou a graça. Você foi cobiçar a única coisa que você não podia cobiçar. A mulher do teu próximo, a mulher do teu vizinho. Você pôs os olhos nela. E por conta disso, a espada não se apartará mais da sua casa. O que é isso, queridos? É uma raiz venenosa por naquele aspecto haver se apartado de Deus. E essa raiz de veneno contaminou a sua vida e contaminou a sua casa. É disso que Hebreus está dizendo. Cuidado, porque essa raiz de amargura não contamina só você. Ela fecha a porta de bênção para outros. E essa raiz não é outra coisa senão pecado. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura ou raiz de veneno que brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto ou por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Esaú vendeu o seu direito de primogenitura durante a vida. Mas lá na frente ele quis herdar a bênção. Mas Deus barrou o caminho da bênção. Porque se durante a vida a gente despreza a graça e os valores de Deus, não adianta na hora da morte, não adianta lá na frente dizer: Senhor, dá-me um lugar no céu. Como você quer um lugar no céu, se durante a sua vida você viveu como um impuro, você viveu como um profano, você desprezou as coisas espirituais, você desprezou a mesa do Senhor, você desprezou a graça, você desprezou a vida. Às vezes a gente vive de maneira incompatível a promessa que Ele nos fez. A promessa que Ele nos fez é de vida eterna. Quantos querem a vida eterna? Oh, glória a Deus. Levanta a mão bem alto. Quantos querem a vida eterna? Amém. Agora, quantos estão, não precisa levantar a mão, mas quantos estão vivendo hoje de uma forma compatível com a vida eterna? Vamos pensar o seguinte: lá no céu, eu vou estar, se Deus me der a graça, eu estarei lá. E se Deus der a graça a você, você estará lá também. Mas eu estarei com pessoas com quem talvez eu me esbarrei durante a vida. E aí? Se eu mantenho no meu coração um sentimento de ressentimento, um sentimento amargo para com ele, como eu vou conviver com ele lá no céu? E se ele for o meu vizinho lá no céu? Eu estou falando uma coisa muito pequena. Eu estou falando uma coisa assim, muito básica. Mas eu estou falando aquilo que o texto está dizendo. Esaú, na hora H você quis herdar a bênção, mas você viveu desprezando o seu direito de primogenitura. Por um prato de lentilhas, você se vendeu. Por R$1.000, você se vendeu. Por uma casa, você se vendeu. Por um ídolo, você se vendeu. O que estou dizendo é que nós temos que procurar viver de uma forma compatível com a eternidade. Tenho que procurar viver. E sei que não estou vivendo, como nenhum de nós consegue viver. Mas eu tenho que me esforçar para isso. E ter uma consciência para abandonar as coisas de menino e crescer, porque eu sei
que cada dia estou mais perto do céu. Cada dia que passa, o reloginho está contando na minha vida e na sua, e não para. Cada dia estou mais próximo. Mas o tipo de vida que eu devo viver tem que ser compatível com a bênção que eu quero herdar naquele dia. Por isso, devo ter paz com todos os homens. E devo ter santidade diante de Deus. Vida com os homens e vida com Deus. Nem haja algum, versículo 16, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu queria que você abrisse comigo Hebreus 2, versículo 3. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Repita após mim. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diga mais uma vez. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quero que você vá comigo para Hebreus 3, versículos de 12 a 14. Hebreus 3, de 12 a 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, diga cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, diga se, de fato, continua, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Diga, sou participante de Cristo, se guardar até o fim a confiança do Evangelho. Então não é como você começa, é como você termina. Diga para o seu vizinho, não é como você começa, é como você termina. O que Paulo falou acerca do seu término? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. A vida cristã é um combate. É o combate para perdoar e ser perdoado. É o combate para limpar o coração. É combate para permanecer na fé. É combate para não amar as coisas mais do que amar a Deus. É combate para você se levantar quando você cai. É combate para você resistir à tentação. É o combate para você vencer a tentação de mulheres, de dinheiro, de fama, de posição. Mulheres ou homens, dependendo da sua condição. É o combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Hebreus 6, de 4 a 8. Hoje é dia de ceia do Senhor. É dia da gente arrumar a casa. Nossa casa, a casa do nosso coração. A igreja, a família de Deus. Hebreus 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez
renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que espera-se de alguém que tenha nascido de novo o fruto deste novo nascimento. A terra que produz erva verde, que produz o seu fruto e que abençoa os homens, é isso que se espera de alguém que tenha nascido de novo. Mas se porventura, queridos, eu me torno participante das coisas do Espírito, sou inserido numa vida religiosa, mas a minha vida só produz espinhos e abrolhos. A minha vida só produz contendas, brigas, calúnias, inveja, ciúme. A minha vida só produz espinhos e abrolhos. Engano, trapaças, desonestidade. Produzir espinhos e abrolhos. Então, perto está de ser queimada. O que Deus intenta para nós? Algo muito melhor do que isso. Amém? E por último, Hebreus 10, 23 e 29. Hebreus 10, 23 em diante. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga, meu Deus é fiel. Ele fez uma promessa maravilhosa para todos nós. Então guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É a palavra de Deus que está dizendo. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, meus queridos? Entendemos o que é a raiz de amargura? São essas vertentes venenosas e que são camufladas por uma aparente tranquilidade. Sonde o seu coração. Não se firme no fato de ser membro de igreja alguma. Não se firme no fato de ser um frequentador de cultos ou de cursos bíblicos. Não se firme em experiências passadas, porque a admoestação, ela tem que ser hoje, e amanhã de novo, e depois de novo. Sonda o seu coração, limpe o seu coração, dependa de Cristo. Volte-se para Cristo, esteja nele, e abandone. Ainda que seja uma navalha na sua carne, abandone o pecado, abandone o desejo infiel, abandone o desejo imoral, em nome de Jesus. Abandone algo que é venenoso e que fecha a porta da bênção lá na frente.
Porque a promessa que Deus tem nos dado é uma promessa grandiosa. Sigamos rumo a essa promessa, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Convido aqui os auxiliares da ceia para que se aproximem, enquanto cada um vai lavando o seu coração diante de Deus. Eu olho para